Olá, pessoas! Voltamos para mais uma aula de controle. Sejam bem-vindos, onde hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre aquele nosso conhecimento das nossas equações de estado. Então, a gente já viu na última aula, ou nas últimas aulas, como é que acontece a dinâmica daquelas nossas equações. Na última aula, especificamente, a gente observou também como que a gente consegue encontrar uma equação que vá relacionar ali as nossas saídas, as nossas entradas, mas também os nossos estados. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, entender qual que é a lógica, o que que significa essas nossas variáveis de estado. Então, como se alimentam, onde vivem, tudo isso vocês vão observar, vocês vão ver isso na aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar porque essas variáveis de estado, elas transmitem a lógica de que existe uma dinâmica dentro desse nosso sistema. Então o nosso sistema ele não fica simplesmente parado, ele não fica estático ao longo do tempo. Esse nosso sistema ele é fluido, ele vai trabalhar, ele vai modificar ao longo do tempo. E essa dinamicidade é definida exatamente pelos nossos estados. Então, os estados vão ser responsáveis por transmitir essa ideia de dinamicidade para a gente. Então, a gente já conseguiu ver essa dinamicidade, por exemplo, acontecendo quando a gente estudou ali aquele nosso apocalipse zumbi. Então, existia uma variação dos nossos humanos, mas também existia uma variação dos nossos zumbis. Dentro desse sistema, então, a gente conseguiu observar como que se dá a relação entre cada uma dessas nossas informações, cada uma dessas nossas variáveis. Então, a variável de estado ela é responsável por indicar para a gente, por descrever toda a dinamicidade desse nosso sistema. Mas, além disso, para que exista essa dinamicidade, muitos dos nossos sistemas eles vão demandar de existir uma excitação, ou seja, é necessário que uma variável externa, uma variável de entrada, envie alguma informação, inicie, por exemplo, esse nosso sistema para que esse nosso sistema consiga desenvolver, consiga atuar sobre alguma coisa. Então, para que exista variação desses estados, então muitas vezes é necessário também aparecer, a gente observar essa entrada excitando esse nosso sistema. Bom, a partir dessa lógica, a gente conseguiu encontrar esta equação, onde a gente tem uma variação dos nossos estados, é definida por A vezes x mais B vezes U, e também a nossa saída, algo que a gente quiser observar, que a gente quiser estudar, essa nossa saída vai ser igual a C vezes x mais D vezes U. Bem, percebam que nesse caso a gente está falando de sistemas invariantes no tempo. Significa então que, se por um acaso a gente pega um sistema e faz ele iniciar, faz ele funcionar, e a gente vai estudar esse sistema ao longo do tempo, então esse nosso sistema ele não vai modificar nenhuma das características, nenhum dos parâmetros que possui. Então, ele não vai ficar mais velho, ele não vai ser desgastado, ele não vai apresentar nenhum tipo de falhas, ou seja, esse nosso sistema ele não muda, ele é invariante no tempo. Então, considerando esses nossos sistemas invariantes, a gente consegue observar como que vai ser dada a dinamicidade de muitos desses nossos sistemas. E aí, à medida que a gente conseguir ter uma análise muito boa sobre esses nossos sistemas que estão, num primeiro momento, invariantes, aí sim a gente consegue observar a dinamicidade, inclusive do sistema, não somente dos estados, mas também de cada uma das matrizes desse nosso sistema. Ou seja, existe muito mais coisa que a gente precisa estudar dentro dessa lógica de controle. Mas vamos iniciar aqui pela base, vamos observar a parte mais simples deste nosso controle, porque existem algumas informações que precisam ser muito bem consolidadas, muito bem lembradas. Onde a gente tem, primeiro, o nosso sinal de U, ele representa aquele nosso sinal de entrada. Esse U aqui, ele é responsável, muitas vezes, por modificar esses nossos estados X
que são os nossos estados que vão mostrar a dinamicidade desse nosso sistema, mas existe também a possibilidade desse U modificar também aquela nossa saída. Então, se existe uma saída que a gente quer estudar e ela depende diretamente dessa nossa entrada, então aqui também é colocado. Mas além disso, a gente tem a variação de estados, onde essa variação de estados ela é definida a partir do estado atual, o estado naquele exato momento que a gente está analisando, e também desse nosso sinal de entrada. E o mesmo acontece para a saída, porque a saída depende de onde que o nosso sistema está atuando, como que ele está apresentando naquele determinado momento. Bom, e aí fazendo algumas associações, tentando levar este conhecimento também para coisas que a gente já estudou lá no início da nossa disciplina, a gente vai falar o seguinte, olha, esses estados, eles vão representar literalmente qualquer coisa. Então ele poderia ser, por exemplo, uma grandeza física que precisa ser estudada. E aí, dentro dessa grandeza física, a gente consegue também aplicar a lógica, a operação de integração, que é a 1 sobre S. Então aqui eu mostro para vocês como que acontece, como é que existe essa relação de grandeza física também com essa nossa operação de integrador. Vamos considerar a existência de uma variável qualquer, x0, onde este x0 ele define para a gente a lógica de deslocamento. Então, esse nosso estado x0, ele fala para a gente qual que é o deslocamento de qualquer objeto, de qualquer sistema que está sendo estudado. A gente sabe que a integral é a operação inversa da derivada, ou seja, se por um acaso a gente caminha da esquerda para a direita, a gente está aplicando a operação de integral, significa então que se a gente andasse da direita para a esquerda, a gente estaria aplicando a derivada. E é isso que a gente consegue observar aqui, olha só. A velocidade, se a gente integra a velocidade, a gente está calculando, a gente está obtendo a informação de deslocamento. Mas quando a gente mostra as nossas equações diferenciais, a gente precisa saber qual que é a variação de um determinado estado. Então, a variação desse nosso estado x0 vai ser o dx0, ou seja, a variação, a derivada desse x0. Neste caso específico, a variação desse nosso x0 vai ser definida aqui também como um outro estado, esse estado chamado x1. E aí, novamente, a gente consegue aplicar também a variação desse nosso estado x1 para conseguir encontrar aqui o nosso estado x2, onde neste caso também esse nosso x2 está falando para a gente qual que é a aceleração desse sistema específico. Bom, é muito importante vocês observarem, vocês conseguirem entender essa dinamicidade, como é que um determinado estado vai apresentar a variação para outro, porque a partir dessa lógica, a partir de aplicação de grandezas físicas, a gente vai conseguir evoluir para sistemas muito mais complexos, como por exemplo esse que eu mostro para vocês, onde a gente vai ter um sinal de entrada que vai ser definida, neste caso, como tensão, e essa tensão ela é responsável por atuar sobre duas variáveis de estados diferentes, x1 e aqui a x0, onde dessa nossa variável x0 a gente consegue encontrar qual é a saída que a gente está querendo estudar, por exemplo, onde nesse caso a saída seria a velocidade. Bem, então, dentro dessa lógica de controle, a gente conseguiria, obviamente, se for matematicamente possível desenvolver essas operações, a gente consegue fazer transformações de grandezas. Neste caso, por exemplo, de tensão para velocidade. Se for matematicamente possível desenvolver essas operações, então a gente vai conseguir observar, a gente vai conseguir estudar todas essas variações dentro da nossa lógica de estados.
Bem, então vamos tentar generalizar esse sistema aqui com algo um pouco mais completo neste caso. Então eu mostro para vocês, olha, existe um determinado sinal de saída y0 que ele é definido a partir dos estados x0, x1 e x2, e a gente consegue observar todos esses estados, e esses estados também dependem daquela nossa informação de entrada aqui definida como U. Bem, seguindo essa lógica, a gente precisa talvez associar esse nosso desenvolvimento de um diagrama de fluxo com todas aquelas operações, com todas aquelas estruturas que também já foram estudadas. Então, por exemplo, eu consigo mostrar para vocês algo que a gente já havia estudado, onde se por um acaso eu tenho uma única saída e também uma única entrada, então significa que eu consigo calcular dentro desse nosso sistema a nossa função de transferência, como é mostrado aqui, onde a gente tem a nossa saída sobre a entrada é definida por todas essas operações, por todo esse cálculo aqui, e é basicamente aplicando os ganhos de Mason, eu conseguiria observar, conseguiria calcular tudo isso daqui. Mas, além disso, se a gente consegue fazer a análise de equações diferenciais, como é que cada um dos estados está modificando ao longo do tempo, então, nesse sistema específico, eu poderia falar o seguinte, olha, existe aqui esse nosso x1, onde esse x1 descreve como que está ocorrendo a variação do nosso x0. Mas, além disso, nós temos aqui um x2 que também fala como é dada a variação desse nosso x1. E aqui a gente encontraria aqui um x2 ponto, uma variação desse nosso x2. E aí, se a gente simplesmente seguisse as setas aqui, a gente vai conseguir encontrar que a variação desse nosso x2, que vai ser identificada nessa bolinha específica, ela vai ser dada pelo nosso x0 vezes esse sinal que retorna para a bolinha, mais esse nosso x1 vezes esse sinal que retorna para a bolinha, e também esse nosso x2 vezes esse sinal que retorna para a bolinha. Mas, além disso, nós temos também o sinal de entrada aparecendo aqui, que também está entrando dentro dessa bolinha. Ou seja, essa nossa variação de x2 ela é definida por todo esse cálculo aqui, que depende do nosso x0, do x1 e também do x2. Mas, além disso, se a gente tem que essa nossa saída y ela está diretamente proporcional a essa bolinha que está sendo apresentada, então a gente consegue também calcular qual que é a relação desse nosso y a partir desses nossos estados, onde x0 multiplica aqui por um b0, x1 multiplica um b1 e o x2 ele é aplicado a partir de um fator b2. Então, conseguimos encontrar também qual que é a relação da saída dentro desse nosso sistema, mesmo sistema que a gente já tinha observado ali, aquela nossa função de transferência. Mas neste caso, a gente consegue observar como que a saída está sendo modificada não apenas pela nossa sinal de entrada, mas a partir de cada um dos estados desse nosso sistema. Então, a gente está conseguindo ampliar um pouco mais essa relação. Mas, além disso, dessas equações diferenciais, a gente também consegue desenvolver todo aquele raciocínio para conseguir encontrar qual é a nossa equação de estados. Então, eu consigo mostrar para vocês, a partir dessa lógica, ou quem sabe, a partir daquele nosso diagrama de fluxo, como que vão ser apresentadas cada uma das matrizes que vão indicar como que acontece a variação dos nossos estados, mas também como que a nossa saída vai ser definida. Bem, por hoje é só. Valeu, galera, e até a próxima.